Pessoal, boa tarde, tudo bem? Mais uma vez aqui o Carlos Alberto voltando aqui de novo, né? E trazendo uma nova lei assinada pelo atual presidente em 2023, né? Mas antes de chegar nessa lei, vamos também informar outra situação. E vamos abordar uma situação aqui que as pessoas precisam entender e se certificar que o que tratamos aqui de leis criadas, né, sobre a sociedade, né, e leis criadas para dar uma certa educação à sociedade, né, e fazendo entender o seguinte, que os meus vídeos que eu coloco, né, que eu gravo, que eu consigo enviar a uma rede sociais, né? Eles não são vídeos de ódio, tá? Não se trata de vídeos de ódio. Para fazer bem entender uma coisa, é o seguinte: o que eu observei de toda a minha trajetória profissional, o que eu observei de todo o meu aprendizado dentro da natureza profissional, é que quando se fala em lei dentro do país, entendeu? Não é uma coisa muito aceitável para um número de pessoas dentro da sociedade, certo? Não é uma coisa aceitável. Tem gente que não gosta de lei e não cumpre lei de jeito nenhum. É por isso que são penalizados por elas, tá certo? Porque não adianta eu passar 10 anos numa sala de aula estudando leis e chega aqui fora eu descumpro todas elas, né? Não adianta eu passar 10 anos numa sala de aula falando de educação e se aqui fora eu vou ser um ignorante de carteirinha em prol de uma sociedade. Aí o negócio pega pra caramba, né? Então eu quero deixar bem claro que o que tratamos aqui, tratamos regras e normas da lei, tá? E fazendo entender que a mesma lei que lhe ampara é a mesma lei que pode lhe penalizar, né? Espelho nós temos 24 horas no dia, quando o nosso sistema de comunicação nos mostra toda a realidade de uma sociedade, tá? Eu só queria deixar esse ponto abordado aí, tá? Tratar do racismo, do comportamento em racismo, eu vou falar do nosso país, do Brasil, não é uma tarefa fácil, né? Por isso que passando de séculos a séculos, né, o nosso país veio ajustando e tentando educar uma sociedade, né? Você vê que a Constituição Federal de 1988 ela conseguiu, né, os nossos legisladores, os nossos especialistas em direitos humanos conseguiu, né, fortalecer a nossa Constituição Federal, né, dentro do artigo 5º, né, do inciso 42, né, 41 e 42, né, que todos somos iguais perante a lei, né? E a nossa Constituição ela deixou bem clara, ela tentou da melhor maneira possível fazer entender, né, que ninguém é melhor do que ninguém, fazer entender que todos em prol de uma sociedade têm direitos, assim como têm deveres. Não diferenciou ninguém, nem da sua faixa, nem da sua classe social, né? Seja uma pessoa mais humilde que for, a uma pessoa de alto escalão, ela tem os mesmos direitos, tá?
e os mesmos deveres. Sabemos que em pleno século XXI, o nosso país ainda se depara com vários problemas sérios quando se trata de ato de racismo. Mas o que nos fortalece, o que nos fortifica, o que nos dá uma certa segurança é saber que nós temos uma Constituição Federal que lhe dá uma certa proteção e lhe criou um mecanismo para que você possa buscar os seus direitos quando você é maltratado. Tá? O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 41 e 42 de 1988, é bem claro quando diz assim: todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? A Constituição Federal de 1988 determina, no artigo 3º, no inciso 41, que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. No começo de 2023, no mês que estamos transitando, né, o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, já começou o ano assinando e sancionando as leis, né? A Lei 14.532 de 2023, né, entrou em vigor no dia 11 de 1 de 2023, sancionada pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? A Lei 14.532 de 2023, que procedeu às modificações no Código Penal e na Lei do Racismo, trazendo indiretamente repercussões no âmbito do processo penal brasileiro. Dentro dessa lei, eu vou colocar aqui 3 assuntos, né, que fortalece a lei, né? A injúria preconceituosa, né, é um ponto delas, né? Quem quiser olhar a lei, dê uma olhada na lei e veja lá o que mudou, né? Injúria religiosa contra idoso ou deficiente, né? Injúria racial como espécie de racismo, né? No artigo 2º, a injúria, né, alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, incluído pela Lei 14.532 de 2023, pena a inclusão de 2 a 5 anos e multa, né? E assim sucessivamente. Fazendo entender que todas as mudanças na lei de racismo, ela adentra em todas as esferas do país, esferas de uma sociedade brasileira, né? Seja na educação, na segurança, na saúde, né? Em todas as esferas, né? Sabendo que ato de racismo não quer dizer que só um negro, só um ser humano da raça negra sofre racismo. Não. Qualquer pessoa pode sofrer racismo, né? Pode ser uma pessoa obesa, né, na faixa etária de criança, né, adolescente, né, adulto ou idoso, né, ou idoso. E assim sucessivamente, né? Pode ser um tipo de bullying que depois de um certo tempo já se torna uma perseguição e um ato de racismo, né? Tá? E assim sucessivamente. Pode ser na escola, né, no trabalho, na sociedade, no seio familiar. Tudo é caracterizado e ato de racismo. E as penalidades daquela natureza pode ser adotada da mesma maneira, entendeu?
Tá bom. As leis criadas em todas as naturezas para tentar fazer entender uma sociedade que todos, né, somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante a natureza humana dentro das regras e normas da lei, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Tá? Uma boa tarde a todos.